cumprimentar o presidente, deputado Lucas Bove, todos os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Penal, público presente, todos os funcionários desta casa e todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela rede Alesp. Presidente Lucas Bove, eu quero repercutir aqui um e-mail que eu recebi do Consulado-Geral da República Popular da China em São Paulo. Eu recebi esse e-mail e eles estão questionando uma frente parlamentar que foi instaurada ou aprovada nesta casa, que trata da Frente Parlamentar São Paulo, República da China, Taiwan. E o e-mail do Consulado-Geral da República Popular da China, ele fala que certos deputados estaduais ignoraram a posição firme da China e forçaram a fundação dessa frente. Então, eu quero dizer, respondendo aqui a esse e-mail que eu recebi, que, em primeiro lugar, os deputados têm toda a liberdade, em seus mandatos, de apresentar propostas e, dentre elas, de formação de frente parlamentar. Aqui, cada deputado trabalha em um tema. Então, nós temos vários temas tramitando aqui nessa casa, tanto do ponto de vista de projetos, como também de frentes parlamentares. Eu mesmo estou coordenando 3 frentes, senhor presidente. A frente em defesa da Polícia Civil, a frente em defesa da Polícia Penal e a frente em defesa do Hospital do Servidor Público e do IANSP. Agora, não cabe nenhum organismo internacional vir aqui questionar o papel dos deputados, né? Nós temos que entender que os deputados têm aqui um regimento para seguir, têm a sua imunidade, né? Inclusive, a Constituição do Estado diz que os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É o artigo 14 da Constituição do Estado. Então, me surpreendi com esse e-mail que veio assinado pelo cônsul-geral da China, Consulado-Geral da China em São Paulo, e eles falam que essa frente vai prejudicar a base política das relações sino-brasileiras, assim como uma atmosfera favorável para a cooperação entre a China e o Estado de São Paulo. A Frente Parlamentar São Paulo, República da China, Taiwan, usou os termos de República da China ou Taiwan. Trata-se de duas criações flagrantes. Então, é um protesto que eles fazem, e cobrando, né, que não devia, por exemplo, que eu não deveria ter assinado. Inclusive, pediram para eu tirar a assinatura, e eu falei que, quando eu faço as coisas, dificilmente eu desfaço, presidente. Falei, eu assinei, é um direito do parlamentar defender o seu mandato aqui nessa casa. Se dentro do seu mandato tem essas teses políticas, eu sou contra dificultar a vida dos parlamentares. Eu até vejo que aqui nessa casa, o que não é a minha experiência lá na Câmara de São Paulo, né, porque lá a gente não dificultava a vida dos deputados, a gente não punha óbice nos projetos dos deputados, né? E aqui, geralmente, quando vai se colocar um projeto para ser votado, aí tem partidos que colocam óbice, que às vezes dificultam a tramitação daquele projeto, que eu sou contrário a isso. Eu acho que todos os parlamentares têm as suas prerrogativas que têm que ser respeitadas, não cabe nenhum país estrangeiro, nenhum organismo internacional questionar aquilo que é prerrogativa parlamentar, aquilo que está na Constituição Federal, que está na Constituição do Estado, que está no regimento dessa casa. Não podemos aceitar de forma alguma que organismo, que país estrangeiro queira obstar a liberdade que tem o parlamentar dos seus votos, das suas opiniões, dos seus debates, né? Nós jamais poderemos apoiar
e por isso que eu fiz questão de vir aqui falar, né? Jamais podemos apoiar uma situação dessa, dizer para o Consulado-Geral da República Popular da China que, lamentavelmente, eles não deveriam ter mandado esse e-mail para mim. Eu lamento que eles tenham feito isso, mas que não se pode violar a liberdade que tem o parlamentar pelas suas opiniões, pelo seu trabalho, pela sua defesa dos seus projetos no dia a dia. E quero reafirmar aqui, eu sou contra que se dificulte o trabalho dos deputados, dos parlamentares, que se obste os projetos dos parlamentares, né? Muitas vezes eu vejo isso aqui nessa casa. O importante é que esses projetos tramitem, que eles possam ser aprovados e, obviamente, que se o governo não concordar, ele veta, como tem vetado vários projetos nessa casa, mas não cabe um parlamentar ficar dificultando a vida do outro. E por isso que, dentro dessa lógica, que eu assinei essa frente, porque o parlamentar tem o direito dele de fazer o seu trabalho e não é o meu mandato que vai fazer que vai obstar, que vai provocar essa dificuldade, senhor presidente. Muito obrigado. É um absurdo o que a embaixada da China, o que o governo chinês está tentando fazer com essa casa. A Alesp é uma casa de leis independente e democrática. Os chineses não estão acostumados com democracia, mas o Brasil ainda é uma democracia e aqui ninguém vai dizer o que deputado pode ou não pode fazer, o que deputado deve ou não deve fazer. O limite dos deputados, tanto estaduais aqui de São Paulo, quanto federais ou das outras casas Brasil afora, é a lei brasileira, apenas a lei brasileira. O regimento nos permite criarmos aqui frentes parlamentares. E este deputado criou, nos últimos dias, a Frente Parlamentar São Paulo, República da China, entre parênteses, Taiwan. São Paulo, Taiwan. Eu recebi, presidente, e vários outros deputados receberam, Vossa Excelência recebeu, um e-mail do consulado chinês, uma carta que eu diria com um ataque brutal a essa casa legislativa. Em última instância, presidente, um ataque brutal, talvez jamais visto pelo povo de São Paulo, pelo o consulado chinês. Já leio aqui essa carta, já peço até vênia a Vossa Excelência que vou me estender um pouco aqui no tempo, porque eles justificam, presidente, essa carta que eu diria injuriosa, malcriada, ressentida, porque este deputado criou a frente parlamentar, um grupo de trabalho entre os deputados aqui, a maioria, presidente, que são deputados que são apoiadores da frente parlamentar, que querem ajudar o parlamentar a realizar os seus trabalhos. Muitos talvez nem participarão da frente, mas um sempre apoia o outro. E eu digo isso porque eu já recebi várias assinaturas de deputados de oposição, como eu já assinei frente parlamentares de deputados de oposição também, que eu discordo aqui, e isso faz parte. Eu vou ler aqui, deputado Suplicy, o e-mail que eu recebi do consulado chinês, e já deixo claro, eu faço parte da Comissão de Relações Internacionais e dessa comissão sou o vice-presidente. E eu e os outros deputados recebemos no dia 25 de outubro essas palavras aqui. O Consulado-Geral da China em São Paulo cumprimenta atenciosamente a Alesp e gostaria de comunicar o seguinte, 2 pontos. Segundo o site da Alesp, o senhor presidente da Alesp assinou o ato número 212, no dia 28 de setembro, oficializando a fundação da Frente Parlamentar, República da China, Taiwan, São Paulo, a que 20 deputados estaduais aderiram como apoiadores. Já no dia 18 de setembro, o Consulado-Geral da China tinha manifestado a sua posição sobre a iniciativa dessa frente à Comissão das Relações Internacionais da Alesp. No entanto, certos deputados estaduais, olhem os termos que o consulado chinês atribui aqui aos deputados. Certos deputados estaduais ignoraram a oposição firme da China e forçaram a fundação dessa frente. O ato sobre a fundação dessa frente foi assinado pelo presidente da Alesp. Sobre isso, a China manifesta forte insatisfação e oposição.
O princípio de uma só China é a base política e pré-condição fundamental do desenvolvimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, assim como o resto do mundo. Uma linha vermelha intransponível. Existe no mundo apenas uma China. Os dois lados do Estreito de Taiwan pertencem a uma só China. Taiwan é uma parte inalienável do território da China. A República Popular da China, a China comunista, é reconhecida pela Resolução 2758 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1971, como o único governo legítimo que representa toda a China. O princípio de uma só China é um consenso geral da comunidade internacional e uma norma básica das relações internacionais. Isso aqui é o consulado chinês palestrando aqui aos deputados. Em 74, a China estabeleceu relações diplomáticas com o Brasil, baseada no princípio de uma só China, e desenvolve relações com os governos e assembleias a nível federal e subnacional do Brasil. A Alesp, como um órgão legislativo, oficial importante, violou gravemente o princípio de uma só China, que os governos e órgãos de poderes federais e subnacionais vêm aderindo. São Paulo, como um estado importante e uma janela para o desenvolvimento das relações do Brasil com a China, tem sido uma vanguarda na sua cooperação com a China. A fundação dessa organização irá criar um mau precedente para os outros estados do Brasil. Certamente vai prejudicar a base política das relações sino-brasileiras, assim como uma atmosfera favorável para a cooperação entre a China e o estado de São Paulo. A Frente Parlamentar São Paulo e República da China, Taiwan, usou os termos de República da China ou Taiwan. Trata-se de uma criação flagrante de uma China e um Taiwan, ou duas Chinas. Uma provocação flagrante à integridade de território e soberania da China. Magoa o sentimento do povo chinês e impede e danifica gravemente os laços entre a China e São Paulo, a qual a China manifesta forte condenação e oposição. Anteriormente, certo deputado estadual, aí eles falam de mim aqui, certo deputado estadual da Comissão das Relações Internacionais da Alesp visitou a região de Taiwan da China e fez declarações abertas para apoiar secessionistas de independência de Taiwan, ameaçando severamente a saúde e estabilidade das relações sino-brasileiras. A Comissão das Relações Internacionais, como um órgão oficial, deveria trabalhar para beneficiar as relações bilaterais e as relações entre Estado de São Paulo e a China, e não o contrário. Exortamos a Alesp e a sua Comissão das Relações Internacionais a priorizar a amizade China-Brasil e não defender em qualquer das formas os secessionistas da independência de Taiwan. Esperamos que os deputados estaduais relacionados parem de oferecer quaisquer plataformas e apoios aos atos secessionistas de independência de Taiwan, voltando aos trilhos corretos, presidente, olha que ousadia, voltando aos trilhos corretos da política de uma só China e salvaguardando com seus próprios esforços o desenvolvimento saudável e estável das relações China-Brasil e promovendo o aprofundamento da cooperação entre o Estado de São Paulo e a China. O Consulado da China em São Paulo aproveita a oportunidade para renovar a Alesp os protestos de elevada consideração. Ainda bem que eles têm elevada consideração conosco, presidente. E me perdoe aqui passar do meu tempo limite, mas que essa carta aqui é gravíssima. É um tapa na cara dos parlamentares, é uma crítica direta ao presidente André do Prado, que assinou aqui a resolução e criou o deputado Lucas Bove. A Frente Parlamentar São Paulo-Taiwan, São Paulo, República da China, Taiwan. Eles não estão incomodados, presidente, com a Frente Parlamentar. Eles já vieram aqui na comissão me censurar por ter me sentado à mesa com as autoridades de Taiwan. São brutais, são autoritários, eles não sabem o que é democracia e querem aqui impor as suas vontades, o seu regime para nós. Não vão conseguir. Hoje, 4 deputados, infelizmente, já retiraram a assinatura da Frente Parlamentar. É direito do deputado. Mas eu insto aqui os deputados, os outros deputados, que têm independência nos seus mandatos, a assinarem essa frente parlamentar, porque da mesma maneira que os representantes chineses vieram a esse parlamento obrigar, impor a esse deputado que não se sentasse à mesa com as autoridades de Taiwan, imaginem o que eles não fazem lá fora, imaginem o que eles não impõem a outras autoridades. Nós sabemos aqui a brutalidade que é a diplomacia chinesa. Isso aqui está caracterizado, está documentada com esse ofício aqui aos nossos parlamentares. Da outra vez, presidente, eu assumi o compromisso de ir na festa da independência chinesa,
junto às autoridades de Taiwan e fui censurado também com um e-mail. E subi aqui essa tribuna, critiquei o regime chinês, obviamente, né, via seus diplomatas, e fiz o que vou fazer aqui com essa carta dessa tribuna. Isso aqui, senhores, não vale nada para este deputado. Ameacem outros, ameacem os que têm medo de vocês. Este deputado, enquanto o povo de São Paulo lhe confiar o voto, a representação, estará aqui defendendo não só o povo de Taiwan, que tem uma presidente à frente de Taiwan, deputado Reis, mas irá defender aqui a autodeterminação dos povos, e se há uma China, há uma Taiwan. Então eu defendo sim o princípio de uma só China, como eu defendo o princípio de uma Taiwan, e não vão intimidar este deputado e essa Assembleia Legislativa do povo de São Paulo. Olha só, tomem vergonha. E lá na China, vocês são autoritários e impõem um regime autocrático ao seu povo. Aqui em São Paulo, senhores, é diferente. Não aceito ameaça, não aceito chantagem destes diplomatas chineses aqui em São Paulo, presidente. Muito obrigado. É isso que a gente precisa defender, o direito dos parlamentares se posicionar, o uso da tribuna, de que seus mandatos possam realmente ser aquilo que eles, durante o processo eleitoral, se colocaram. Nós não podemos aceitar a imposição de países estrangeiros, órgãos internacionais, com um trabalho parlamentar. Jamais vamos aceitar isso. Ataque do consulado chinês às prerrogativas parlamentares, a meu ver, foi brutal. Talvez nunca antes visto aqui na Assembleia de São Paulo. E olha que o cônsul acabou de chegar, deputado Reis. Acabou de assumir a troca de cônsuls aqui, e essa missiva aqui à Lespe, como eu disse, é brutal. Esse tipo de diplomacia dificilmente você vê por aí. É difícil, deputado Suplicy, ter uma união entre Taiwan e a República Popular da China, a China continental, a China comunista, porque os valores que unem a população de Taiwan são muito divergentes dos valores do partido que está no poder na China popular, na República Popular da China, na China continental. Em Taiwan, há eleições livres, como eu disse. Há uma mulher hoje, a presidente Tsé, no poder. Inclusive, deputado Reis, quando este deputado, com as palavras do cônsul, usando aqui as palavras do cônsul, quando certo deputado, eu dei parabéns no Twitter para a presidente reeleita em Taiwan, eu fui censurado também. Recebi uma cartinha também, o presidente aqui da casa, na época o deputado Carlão Pignatari, recebeu uma cartinha também. Então não é por conta da criação da frente parlamentar, é porque eles não querem qualquer contato com as autoridades de Taiwan. E aqui eu preciso parabenizar o senhor Luiz Fong, representante aqui, presidente, diretor eu chamo de consulado, não é consulado porque o Brasil não reconhece, infelizmente ainda não reconhece Taiwan como um país independente, mas do escritório político-cultural aqui. Nós precisamos discutir seriamente na Comissão de Direitos Humanos, deputado Suplicy, na Comissão de Relações Internacionais, os direitos humanos também, desse que é o principal parceiro comercial do Brasil, desse que é um dos principais parceiros comerciais do estado de São Paulo. Nós recebemos aqui, dias atrás, o primeiro-ministro no exílio do Tibete, o senhor Pemba. Ele tinha uma reunião num país da América Latina, no dia subsequente à reunião conosco aqui na Assembleia, e os diplomatas chineses ligaram para as autoridades desse país e fizeram, deputado Reis, cancelar essa reunião. Você que não está em casa, talvez você não saiba, mas o Tibete hoje está ocupado. O Tibete, aquele país do Dalai Lama, dos monges budistas, está ocupado militarmente pelos chineses, desde ali da década de 50. Você já ouviu falar nos uigures? Uma minoria religiosa, muçulmanos. Eu sou cristão, são perseguidos na China também. Procure aí, procure sobre eles. A China é um dos países que investem mais em segurança interna do que segurança externa. E olha que investem muito em segurança externa.
Porque há vários protestos, manifestações, rebeliões no seu país. É um país, como a velha esquerda dizia, deputado Reis, imperialista, que conquista o poder pela arma. E quando não pela arma, pela capacidade econômica que tem, tentando isolar parlamentares como eu. Como eu disse aqui e repito, não tenho medo desse tipo de diplomacia, de nenhuma outra, mas principalmente do consulado e da embaixada chinesa aqui no país. Já disse aqui dessa tribuna e não vejo problema nenhum. Se eu for caçado pelos valores que eu defendo, ótimo, glória a Deus. Se eu for preso por aquilo que eu defendo, por esses valores que eu defendo, não tem problema nenhum. Minha família sentirá falta de mim, mas eu tenho certeza que eles saberão os motivos. E se porventura, deputado Reis, tirarem a minha vida, me matarem por isso, não quero ser mártir não, não tenho sina, não tenho vocação para mártir não, mas adiantarão o meu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E disso eles não podem me tirar. Então, senhores, mas cuidado com esse tipo de diplomacia aqui que vossas excelências fazem, porque só me motivam a continuar. E deixo um recado aqui ao cônsul chinês que mandou essa missiva para a Assembleia de São Paulo. Já estou em contato com outras assembleias legislativas, com outros deputados estaduais que neste momento buscam assinaturas para começarem frentes parlamentares nas suas assembleias legislativas, frente parlamentar, República da China, Taiwan, São Paulo, porque esse trabalho que nós fazemos e vocês querem inviabilizar, não tem mais como voltar, e nós vamos representar os nossos eleitores e os interesses do povo de Taiwan, que são democráticos, que elegem mulheres à presidência e que são nossos parceiros, queira os diplomatas chineses ou não, presidente. Muito obrigado.